Vai parecer loucura para aqueles que estão cá pela primeira vez, mas está tranquilo, está favorável, vai fluir aí, tá? Vai fluir aí no manto. É só dar liberdade a Ele, é só... Quem ainda não se sente aqui livre, deixa-me orar por ti, em nome de Jesus, sem qualquer constrangimento. Olha, pastor, sinto-me algo que está a aprender, não estou a conseguir sentir o manto, não estou a conseguir libertar. Levanta aí o teu braço, tu que tens coragem, se sentes assim. Levanta aí, quero orar por ti, pela tua vida, em nome de Jesus, bora. Existe mais alguém corajoso aqui neste lugar? Não está a sentir que as situações da vida não... Fica com os braços de pé, mano, sem qualquer constrangimento, somos família. Mais alguém que não está a sentir o fluir de Deus, sem vergonha e constrangimento. Não és mais fraco, mais pobre, por assumires isso. Pode baixar, levanta os teus braços. Você que está na presença de Deus, levanta os teus braços, que era grande parte. Nós queremos orar por ti. Levanta os teus braços, tu que te sentes bem. Espírito Santo de Deus, Pai. Eu sei que tu estás aqui neste lugar, Deus. Eu sei que te fazes presente neste lugar, Jesus. Pai, nós não queremos, Deus, partir, Senhor, numa viagem sobrenatural sem os nossos irmãos. Nós não somos egoístas, nós não somos golosos, Deus. Aquilo que nós estamos a sentir, nós queremos que eles sintam também. E se de alguma forma, Senhor, se há algum motivo, alguma razão, Senhor, o está a aprender, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu venhas com a Tua eterna paz, com a Tua eterna glória, Deus. Desprender, tirar todo o empecilho, Deus, da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles possam sentir, Jesus. Que eles possam sentir aquilo que nós estamos a viver, aquilo que nós estamos a sentir, Deus, em nome de Jesus. Pai, que eles saiam daqui, aliás, que eles sintam nesta hora, Deus, o fluir da Tua graça. O fluir do Teu amor, o fluir da Tua glória. Que aquela paz que excede todo o entendimento seja sobre eles em nome de Jesus nesta hora. Se existe alguém lá em casa também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir, Deus, também, Deus. Esse amor, essa paz, essa glória, essa misericórdia, que o diabo não tenha poder, não tenha autoridade para prender, para bloquear, para amarrar, Deus, as suas vidas, Deus, em nome de Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus, e aquilo que Jesus deixou quando foi para junto do seu Pai, é para todos aqueles que creem no Teu nome. Então nós queremos desfrutar disso. Eles querem desfrutar disso. Coloca a mão no teu coração, tu não estavas a sentir o fluir. E diz assim: Senhor, eu quero sentir nesta manhã, Pai. Tu sabes aquilo que me prende, Tu sabes aquilo que está a bloquear. Eu até posso não entender, mas Tu sabes. Então eu coloco a minha vida diante de Ti, Jesus, para que possa experimentar algo novo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma família intercede uns pelos outros. Uma família nunca se esquece uns dos outros. Uma família se preocupa uns com os outros. Uma família não é perfeita. Uma família também erra. Uma família também fraqueja. Uma família também esquece. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das nossas diferenças e das nossas fraquezas, Ele nos une num só corpo. Ele nos torna um. Então nós somos um. Aquilo que eu vou viver, tu vais viver. Aquilo que eu vou sentir na presença de Deus, tu vais sentir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, somos um. No barco que eu vou embarcar, no avião que eu vou voar, tu também vais embarcar. Em nome de Jesus eu creio assim. Amém? O tema da mensagem de hoje que eu tenho para partilhar convosco é o seguinte: Ele estava lá. Ele estava lá. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Ele estava lá. A presença dele estava
lá. Pensa aí nos inúmeros episódios da tua vida. Desde os melhores aos piores. Desde aqueles que sentiste mais dor e aquele que sentiste mais alegria. Desde aquele dia em que te sentiste vitorioso e naquele dia que te sentiste derrotado. Naquele dia que te sentiste acompanhado e naquele dia que estiveste só. Naquele dia em que te sentiste que Deus não estava contigo e naqueles dias que sentiste, Ele está aqui. Eu quero te dizer que em todos esses dias, por muito bons ou maus que eles tenham sido, por muitas boas ou más recordações que eles tenham trazido, Ele estava lá. Ele sempre esteve lá. Nos últimos dias daquele ente querido em que tu o viste partir, eu quero dizer, Ele estava lá. Ele estava lá. No dia do nascimento dos teus filhos, Ele estava lá. Cabe-nos a nós hoje refletirmos um pouco sobre isso. Parece que posso ver Ele ao meu lado quando segurava a minha filha, o meu filho, no dia em que ele nasceu e ela nasceu. Talvez estivesse na sala de recepção à espera. Então, meu filho, como correu o parto? Como dissesse, como ele não soubesse. Parece que posso ver no funeral de um amigo ou de um familiar, eu despedindo dessa pessoa e ele com o braço sobre mim. Não chores, Ele está num sítio melhor. Ele estava lá. Ele sempre esteve presente para o homem. Talvez existam condições para nos fazermos presentes em determinado lugar. Para nós sermos humanos, existam condições para nos fazermos presentes em determinado lugar. Talvez o estado do clima, está a chover, não vou. Está de sol, já vou. Talvez o ambiente nos condicione. Se for bom, vou. Se for mau, já não vou. Ou até mesmo para alguns, é mau, é lá mesmo que eu quero estar. Para o homem existem fatores, existem condicionantes. Aí vai estar determinada pessoa, então eu vou lá estar. Não vai estar determinada pessoa, então eu não faço presente. A nossa vontade própria, o lugar, o ambiente, até mesmo o tempo. Tenho tempo para estar ou não? Vou a tempo ou não? Vale a pena investir o meu tempo? Eu vou, não vale a pena. Nós decidimos onde queremos estar, onde queremos fazer presentes. O lugar, o tempo, a oportunidade. As oportunidades, vou ter uma boa oportunidade de crescer, de aprender. Vou lá estar. Não aprendo nada, não ganho nada, não me edifico com nada. Não me faço presente naquele lugar. Entre outros motivos, existem condicionantes que nos levam ou não a estar presentes. E qual o significado de presença? O que significa a palavra presença? Existência ou comparência de uma pessoa em determinado lugar. Participação de pessoa ou entidade numa atividade ou evento. Existência de uma coisa num lugar. Mas presença também significa feição que uma pessoa apresenta à vista. Presença, olha, a presença daquele rapaz me faz dizer que ele é muito educado. A presença daquela mulher me faz dizer que ela é muito reservada. A presença daquele jovem ou daquele senhor me faz dizer que ele é muito extrovertido. Então a presença também revela muito de nós, em termos naturais, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, mas também em termos espirituais, através daquele que está em nós. Nós cristãos conseguimos fazer sentir aquilo que habita em nós através da sua presença, através do seu ser em nós. Então, como eu estava a dizer, a nossa presença em determinado lugar tem várias condicionantes.
Mas para Jesus não. E nos 4 evangelhos nós podemos ver isso. Que Jesus esteve presente em todo, em qualquer lugar. Não importava o tempo, como ele ia para esse lugar, onde ele queria se fazer presente, não importava como ele iria, quem iria lá estar, a condição que iria encontrar, as pessoas que iria encontrar, se iriam bater palmas ou não, não importava, ele somente se queria fazer presente. Presente. E em todos os episódios que eu vou referir, ele esteve presente. Ele esteve presente. Vimos através de um estudo, ou através mesmo da leitura da palavra dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que os textos nos apresentam Jesus de diferentes formas. Sendo que Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João de uma forma bem detalhada, bem amorosa, bem esmiuçada, como filho de Deus. Mas mesmo sendo descrito pelos apóstolos destas formas que eu acabei de referir, ele nunca deixou de se fazer presente. Mesmo sendo rei, ele esteve presente. Mesmo sendo servo, ele esteve presente. Mesmo sendo filho do homem, ele esteve presente. Mesmo sendo Deus, filho de Deus, ele se fez presente. Aquilo que ele era nos céus não o impediu de estar presente na terra. Ele se despiu a si mesmo para estar conosco. Significado do Evangelho: boas novas. Boas novas. Ele não deixou de estar presente nas mais diversas situações para viver o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, mas Ele foi o autor do Evangelho. Ele trouxe a boa notícia que veio diretamente de Deus. Evangelho, mostrar ao mundo que a salvação veio por meio da crucificação de Jesus, a graça de Jesus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o Evangelho de Cristo, onde a salvação só veio por meio dele, que a vida eterna só é alcançada por meio dele, que o sangue que correu através daquela cruz foi para nos perdoar dos nossos pecados, para nos lavar dos nossos pecados, e foi esse Evangelho que Jesus viveu e o que os evangelistas, os apóstolos, viveram e pregaram. E existem várias formas de nós vivermos esse Evangelho, ou que a própria palavra, nos mais diversos textos, Atos, Mateus, nos revelam este Evangelho. Em Atos capítulo 20, versículo 24, fala-nos do Evangelho da graça. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino. Mateus capítulo 4, versículo 23, o Evangelho de Cristo. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho da paz e salvação, o Evangelho glorioso, o glorioso Evangelho que foi planeado desde a eternidade em eternidade para todos nós. Um Evangelho que foi vivido, foi projetado no céu, vivido na terra, para que nós o pudéssemos viver hoje. Graça, misericórdia, perdão, reconciliação, poder. Em nós, tudo isto foi vivido por um homem santo que morreu na cruz por nós. E Ele se fez presente. E Ele se fez presente. Mas vamos refletir um pouco sobre a sua presença e em que lugares e momentos e circunstâncias Jesus se fez presente, apesar de ser Rei, servo, Filho do homem e Deus, Filho de Deus. Apesar das doenças, Ele estava lá. E nós conseguimos encontrar isso e testemunhar isso
através do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 20, que diz o seguinte. Eu vou citar aqui algumas mensagens. Se você for o flash pode abrir, mas se for um pouco mais lento, deixe estar, acompanhe somente, escute a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 20 a 26 diz o seguinte: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Sã, apesar desta doença, apesar da condição desta mulher, da posição desta mulher, perante a sociedade, perante os fariseus, perante a cultura, ele estava lá. Ele estava lá. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta. Aqui já é outro episódio, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se e espalhou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, em meio à doença ou em meio à morte, ele estava lá. E eu quero dizer nesta manhã, eu quero trazer esperança à tua vida. Em meio à doença ou em meio à morte, ele estará sempre lá. Talvez o médico tenha dito não há solução. Talvez o médico tenha dado um prognóstico difícil, complicado para a tua vida. Mas eu quero dizer que ele está lá. Ele está contigo. Ele jamais te abandonará. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Tu estás curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus disse-lhe: escuta, não contes isso a ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que te examine, depois, a fim de provar para todos que tu estás curado, vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Leproso, mais um desprezado pela sociedade, mas ele esteve lá. Não existe nada que nos possa separar do amor de Deus. E a doença não nos separará do amor de Deus. Amém? Outro episódio, existem muito mais. Mateus capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra. Mesmo estando a sogra perto de ti, Jesus está lá. Aleluia, Jesus. Talvez seja o melhor momento para Jesus estar lá. Para nos dar a sabedoria, entendimento, amor, domínio próprio. Estou a brincar. A sogra de Pedro estava doente e Jesus estava lá. O seu amigo tinha morrido e Jesus esteve lá, não no timing que agradava às suas irmãs, aos seus amigos, aos seus familiares, mas esteve lá. E Ele estará sempre connosco. Apesar da crítica que podemos viver nesta vida, Jesus estará lá. Podes ser criticado por tudo e por todos, mas Jesus estará contigo. Talvez a crítica te tenha deitado abaixo e derrubado no lugar onde Deus te tenha colocado. Sim. Talvez a crítica de alguém ou de alguém mais chegado, que às vezes é que dói mais. Ai, Luís, não devias ter dito aquilo na pregação, minha esposa. É um murro no estômago. Mas é uma crítica construtiva. Cabe a nós, com o discernimento e entendimento de Deus, entendermos aquilo que constrói e aquilo que destrói. Cabe a nós, com o discernimento e entendimento de Deus, absorver, extrair, mesmo em meio à tribulação, a uma crítica negativa, extrair a lição que podemos aprender. Jesus, mesmo em meio à crítica, não desistiu de pregar ou viver o seu evangelho. Mateus capítulo 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Olha a crítica. Mas alguns dos escribas diziam consigo: este blasfema.
Está a blasfemar. Está a fazer blasfémia. É mentiroso, é um falso profeta. Quem é este? O filho de Jesus, filho do carpinteiro. Quem é este homem? Quem é este que se intitula de Deus, filho de Deus? Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: prontidão, sabedoria em meio à crítica. Se havia alguém neste mundo que tinha um coração totalmente puro, santo, e que estava totalmente conectado a Deus, era Jesus. E nós, quando estamos muito bem, ou quando estamos no pináculo da espiritualidade, e nos sentimos os santos dos santos, parece que por vezes estamos num castelo construído por cartas, em que basta uma crítica, e somos logo derrubados. Mas ele não. Jesus teve sabedoria e prontidão no seu coração em reconhecer os seus pensamentos. Esteve mais além. Ele viu os pensamentos deles. Porque cogitais o mal no vosso coração. Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Olha, perante a crítica, perante o confronto emocional, poderia, ou que surge perante nós diante de uma crítica. Levanta-te e anda. Perante uma multidão de críticos, pessoal que só vive para criticar, para dizer mal, levanta-te e anda. Perante as críticas revelou a autoridade. Perante as críticas revelou quem ele era. Era um com o seu pai. Era um com o seu pai. Então nós, então tu, então você. Então é tu, meu irmão. Tens a capacidade de o fazer. Porque ele está lá. Ele estará lá. Ele esteve lá em meio àquela crítica. Ele estará lá quando te vão criticar. Ele estará lá quando te irão dizer: não, tu não és nada. Quem és tu? Ele estará lá. Mas em nome de Jesus tu vais revelar. Tu vais revelar a autoridade de Jesus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Repara que só em Mateus, 7 críticas no Evangelho de Mateus são evidenciadas. 7 críticas destes homens. Destes doutores da lei, destes homens espirituais, destes conhecedores da lei, destes santos, omniscientes, omnipotentes homens. Mas mesmo assim, ele não vacilou. Quantas críticas ouviste até hoje? Muitas críticas, mas tão rigorosas, tão penetrantes como estas, duvido. Mas mesmo assim, ele não parou. No Evangelho de Lucas, 6 críticas estão lá, mas mesmo assim ele não parou. Apesar da incredulidade e da rejeição, ele também estará lá. Isaías 53, versículo 3, já nos faz prever, através da profecia que foi dada, aquilo que ele iria passar. E diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Lucas capítulo 17, versículo 25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, foi à sua terra, foi ver os seus amigos, foi ver a sua família, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga com toda a autoridade, com todo o vigor, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Apesar da incredulidade que possas viver, apesar do meio de incredulidade que possas estar,
apesar da rejeição que possas sofrer, Ele estará lá. Eu não sei o entendimento ou a forma como absorves isso, mas talvez te ajude a refletir um pouco naquele momento, ou se viajares um pouco no tempo e conseguires ver aquele momento em que foste rejeitado. Ou até possas pensar naquele momento em que dizias para ti mesmo: a minha fé se esvaziou. Eu quero dizer, Ele está lá. Talvez estejas aqui nesta manhã e estejas a viver um tempo assim. Talvez a rotina te tenha trazido até cá. Talvez a rotina te trouxe ao templo, mas não te levou à presença. Eu quero dizer, Ele está contigo. Apesar da rejeição que Jesus sentiu naquele lugar pelos seus, Ele se fez presente naquele lugar. A sua presença, a sua proximidade esteve lá. Não foi sentida as consequências da sua presença derivada à sua incredulidade do povo e à rejeição do povo, mas Ele esteve lá. E o princípio de todas as coisas é a sua presença. Antes de acontecer um milagre, é manifesta a sua presença. Antes de sentires um milagre na tua vida, tens que sentir a presença dEle. Como é que te sentes quando estás perto da tua esposa? Acarinhado? Amado? Como te sentes perto dos teus filhos? Feliz? Alegre? Contente? Grato? É assim que nós nos sentimos diante da presença. Estou doente, mas sinto a sua presença. Sinto dores aqui deste lado, mas sinto a sua presença. Sinto-me grato, apesar da dor. Sinto-me alegre, apesar da doença. Sinto-me feliz, apesar das circunstâncias. Apesar da incredulidade, da rejeição, Ele esteve lá. Apesar da escassez, apesar da pobreza, Ele estará lá. Ele não se faz sentir de acordo com aquilo que tu tens. Aquilo que tu tens na terra, nada vale nos céus. Eu quero dizer, tudo aquilo que nós reunimos aqui nesta terra pode atrair, bens materiais que nós podemos atrair. Escuta, por muito grande que seja o templo, isso não é um fator que irá atrair a presença de Deus. Por muitas condições que nós podemos ter nesta terra, cadeiras, uma boa conta bancária, uma boa roupa, não. Ele se faz sentir, apesar da escassez, apesar da pobreza, apesar de não termos nada, Ele se faz sentir. Mateus capítulo 14, versículo 13. Ouvindo o que ouvia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Mas ele disse: apesar da escassez, não saiam daqui, porque eu me faço presente. Não vás para lado nenhum, porque eu me faço presente. Eu estou aqui, não há comida para dar, mas eu estou aqui. Eu tenho a capacidade de trazer bonança em meio à escassez. Eu tenho a capacidade de encher os celeiros, transbordar os lagares. Eu tenho a capacidade de trazer provisão para o meu povo, para aqueles que buscam. Escuta, Ele estava presente. Respondeu Jesus: eles não precisam de ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui é pouco. São apenas 5 pães e 2 peixinhos. Calma. Você conhece esta passagem? Tu conheces? Mas será que nós entendemos no hoje aquilo que Ele fez ontem? No hoje que estamos a viver, entendemos que Ele pode multiplicar tudo aquilo que nós temos, se formos fiéis e se realmente vivermos a sua presença. Será que nós acreditamos, glória a Deus, Ele multiplicou os pães e os peixes?
Mas nos dias de hoje, qual é o poder do Evangelho? Da graça, da glória, do poder. O Evangelho de Cristo na tua vida te faz revelar realmente aquilo que Jesus é e que Ele se faz presente. Não tens nada, mas Ele está contigo e irá fazer prosperar a tua casa em nome de Jesus. Tens o frigorífico vazio, não tens leite para dar aos teus filhos, não tens água. Escuta, eu fui a uma casa, visitei uma casa que nem água tinha para fazer o leite àquela criança. Foi tirada a água de um termoacumulador. Água de um termoacumulador que estava acumulada sei lá há quanto tempo. Fomos lá levar uma bilha de gás. Uma casa pobre, bolorenta, cheia de mofo. E às vezes eu perguntava, meu Deus do céu. Há gente a viver com tão pouco. E nós que temos muito, não conseguimos ver a tua presença. Será que o termo de comparação daquilo que os outros não têm é necessário existir na nossa vida para que nós possamos ver aquilo que realmente nós temos e somos? Será que o termo de comparação, Marcos, entendes? Fui à casa, vi que realmente sou grato porque tenho muito. Mas será que é necessário me deslocar à casa de alguém que não tem nada para reconhecer que tenho muito? Será que é necessário eu vir à igreja para ser cheio quando posso ser cheio em casa por aquilo que se faz presente? Será que é necessário estar num ambiente? Será que é necessário eu ir viajar? Será que é necessário eu ver que não fui contaminado para ver que tenho a graça dele sobre mim? Seja contaminado ou não contaminado, Ele está presente. Será que eu preciso de olhar para a desgraça para ver realmente o quanto a graça existe em mim? Ele está presente em meio ao nada, em meio ao deserto, em meio à escassez. Ele estará sempre presente. E é isso que nós temos que entender, porque é isso que o Evangelho nos fala. É isso que o Evangelho fala. Marcos capítulo 12, versículo 41. Jesus sentou-se em frente. Olha a disposição dele. Ele recebe tudo, de todos, dependendo do seu coração. Ele recebe tudo de todos. Ele não olha a quem, dependendo da forma como nos apresentamos perante Ele. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-vos que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possível viver. Em meio à pobreza, em meio à escassez, Ele estando lá, temos sempre algo para dar. Escuta, em meio à escassez, eu sou pobre, não posso. És pobre, é quando existe uma maior oportunidade de revelares quem Ele é em ti. Não tendo nada, os únicos recursos vêm dEle. Não tendo nada na terra, os únicos recursos que terás é aquilo que vem do céu. Escuta, não tens pão, não tens água, não tens leite, não tens massa, não tens feijão, não tens casa, não tens dinheiro, não tens emprego, não tens nada que esta terra te pode ofertar. A única fonte que podes beber é aquela que está nos céus. Escuta, e bendito seja o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. A oportunidade que Ele nos dá de não termos nada no terra é a grande oportunidade que nós temos de comer aquilo que está nos céus. Porque às vezes nos conectamos tanto às necessidades, à fome. Meu Deus, eu preciso comer bem, eu preciso ter tudo, eu preciso de alcançar tudo. E nos esquecemos que o tudo está lá em cima. Tudo aquilo que precisamos está no céu. Muitos ricos já perderam tudo. Escuta, tinham tudo e perderam tudo, até a vida. Muitos pobres não tinham nada, mas foram fiéis e prosperaram e abençoaram. Olha a lógica da vida dos céus. Olha a cultura, olha a economia dos céus. Tinham tudo na terra, mas estavam desconectados no céu e perderam tudo. Esta mulher foi a que deu mais. Apesar do pecado, Ele estava lá. Conta-me um pecado teu. Um pecado que tenhas cometido ontem. O pecado mais grave que tenhas cometido. Ele sabe e estava lá.
Talvez te sintas envergonhado por partilhar agora. Talvez tenhas vergonha de o dizer agora. Mas Ele estava lá. Conta-me um pecado teu. Pecaste, traíste, roubaste, mentiste? Conta-me. Murmuraste? O que é que falaste? Mataste? Conta-me. Partilha connosco. Confessai os vossos pecados uns aos outros. É fácil? Não. Mas Ele estava lá. Não é fácil estar num lugar. Como é que eu hei de transmitir isto? Carregando na cruz os nossos pecados. Talvez Jesus tenha sentido em si mesmo a maior dor jamais sentida durante o seu tempo na terra. A separação do seu Pai. Ele também se entristece com os nossos pecados, com as nossas falhas. E Ele está lá sempre a dizer: filho meu, os teus pecados estão-te perdoados. Apesar dos teus pecados, Ele estará lá. Mas com uma só função: levar-te ao arrependimento. Não para compactuar com isso. Não para fazer. Ele está lá como boia, chamamos-lhe assim. Como salva-vidas. Como resgate da perdição. Como alcance da tua vida, da tua casa. Ele estará lá como um abraço para te levar até o arrependimento. João 8, capítulo 1. E apesar de o mundo te condenar, ou até mesmo a igreja, irmãos, família te condenarem, Ele estará lá. Apesar talvez o teu pastor, o teu líder, os teus irmãos não te compreenderem, eu quero dizer, Ele estará lá. Apesar de todos aqueles que conhecem a Bíblia de trás para a frente, não aceitarem, rejeitarem, não compreenderem, talvez olharem para ti e colocarem de parte, inconscientemente até, eu quero dizer, Ele estará lá sempre para te apoiar. Sempre. João capítulo 8, versículo 11. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentou-se e os ensinava. E os escribas e fariseus, os conhecedores, os sábios, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A testarem-no, a ver o que ele ia falar, para que realmente as palavras virassem contra ele. Mas mais uma vez em sabedoria e graça, ele disse. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, mais sábios, mais conhecedores, os mais vividos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E entretanto Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Se tu estás aqui e reconheces que és falho e pecador, eu quero dizer nesta manhã, Jesus, se tu te arrependeres, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se tu te arrependeres de coração, arrepende-te hoje em nome de Jesus dos teus pecados. Se mentiste, se roubaste, se pecaste, se prostituíste de alguma forma, se adulteraste, arrepende dos teus pecados em nome de Jesus. Reconhece que és falho e pecador diante de Deus, pois Ele é fiel e justo para te perdoar. Salmo 86:5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Invoca o nome do Senhor. Arrepende diante da presença do Senhor em nome de Jesus. Apesar das tristezas, Ele estava lá. E tenho que terminar, já estou muito atrasado. Apesar da tristeza, Ele estava lá. Lázaro morreu, as mulheres estavam tristes, mas Ele estava lá. Ele estará sempre lá.
E que nós possamos acreditar nisso em nome de Jesus, que Ele está lá, sempre lá. Ele estava, esteve e estará sempre lá. Apeguemos-nos com firmeza a essa esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fica de pé em nome de Jesus, louvando e adorando aquele que é digno e que estará sempre conosco, em todo o tempo, em todo lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua graça, glória e poder. Obrigado por nos abençoares, perdoares, amares. Obrigado pela tua fiel presença em nós, Jesus. Obrigado por estares presente em todo lugar. Mesmo quando falhamos, pecamos, mesmo quando estamos tristes, doentes, tu estás lá. Mesmo em meio à crítica, que nós possamos entender que tu estás lá. Mesmo em meio, Senhor, à rejeição, tu estarás lá. E nós te damos graça em nome de Jesus.